Olá, amigos e irmãos. Mais uma vez, mais um vídeo para nós conversarmos, trocarmos ideias, examinarmos as Escrituras para falar e compartilhar sobre a graça do nosso Deus que Ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, Senhor nosso. Hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre as epístolas pastorais, ou cartas pastorais, assim conhecida teologicamente falando, E elas são assim ensinadas, são divulgadas assim nas igrejas, as quais são primeira carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo e a carta a Tito. E ninguém discute, todo mundo fala que são cartas pastorais. O detalhe curioso é que as cartas pastorais não falam de pastores. É isso mesmo. Pode ler os 6 capítulos de 1 Timóteo, os 4 capítulos de 2 Timóteo e os 3 capítulos da carta a Tito. Não tem nada ali falando de pastor. Então, dizem até, o sistema religioso ousa dizer que Timóteo foi pastor, que Tito foi pastor, mas essa informação eu, pelo menos, ainda não encontrei nas Escrituras. No Novo Testamento não vi falando nada de Tito e de Timóteo, nem no livro de Atos, Seria mais a partir do livro de Atos para frente, falando desses companheiros, desses irmãos que divulgaram, compartilharam a graça em seu tempo, em sua época, companheiros fiéis de Paulo o apóstolo. Então é conhecido assim, e eu não sei por quê, porque já falamos várias vezes em outros vídeos, porque esse ensino sobre pastor, como tem hoje, cada igreja tem um pastor na frente da igreja, é estranho para a igreja do Novo Testamento. Já visto que no livro de Atos, nos seus 28 capítulos, nós não vemos nenhuma menção de pastor. No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, houve uma questão ali, Paulo pregando a graça para os gentios, e eles se alegrando em Deus por essa boa nova, e estavam ali livres no Senhor. Mas vieram os religiosos, na ocasião, No caso, na época, eram os escribas, fariseus, os judaizantes, e eles vieram perturbar os irmãos que tinham sido alcançados pela graça de Deus, e eles começaram a falar: não, vocês não podem só ser salvos pelo nome de Jesus, vocês têm que guardar a lei e vocês precisam praticar a circuncisão. Paulo e Barnabé jamais aceitaram isso, se posicionaram firmemente contra qualquer prática religiosa, ritualística, e aí a discussão cresceu muito, e eles falaram assim: bom, para nós não tomar uma decisão por nós mesmos, vamos para Jerusalém, reunir lá os presbíteros, os anciãos, os apóstolos, e nós vamos discutir essa questão e vamos chegar a uma conclusão. E foi o que aconteceu. E Atos capítulo 15 diz que se reuniram os apóstolos, se reuniram os anciãos ou presbíteros para discutir essa questão. Não fala pastor. Ah, irmão, mas é a mesma coisa, as pessoas falam, Mas presbítero, pastor... E por que não se adotou então o nome de presbítero, por exemplo, Para estar nas igrejas, para os evangélicos chamar os líderes dele de presbíteros. Porque presbítero tem só na igreja presbiteriana. Mas não fala. Então é incrível, irmãos. Vai ver que é mais um desvio por parte do sistema religioso, um ensino que vem passando gerações para gerações, e ninguém se levanta realmente para examinar. Aliás, os evangélicos geralmente, eles não têm esse costume, esse hábito de conferir nas Escrituras
uma doutrina, né? Um ensino, uma pregação, a teologia de uma igreja que eles montam, que eles criam. Ninguém tem essa preocupação. Porque, a bem da verdade, os crentes levam a Bíblia, mas não conhecem a Bíblia, não lê Bíblia. Por quê? Para que precisa? Domingo ele vai na igreja, o pastor ensina, prega, amém, está tudo certo. É o pastor que sabe a teologia, é o pastor que estuda, é o pastor que estuda história eclesiástica, história da igreja. É ele que explica tudo, que sabe tudo. Então as pessoas aceitam passivamente, ninguém examina nada, até porque se alguém examinar conforme os irmãos de Bereia, da cidade de Bereia, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nada mais, nada menos, o pregador era Paulo, o apóstolo da graça para os gentios. Ele foi pregar na cidade de Bereia e os bereanos abriram as escrituras para conferir se o que Paulo estava pregando estava correto. E estava certinho, que Paulo nunca foi homem de sair fora da palavra. Mas hoje não se tem essa prática, porque a escritura ficou em segundo plano. O que vale é a palavra de cada pastor de cada igreja. Ou apóstolo, não sei, qualquer, sei lá. Tem tanto título hoje. Então as pessoas não validam a escritura, não valorizam. O que vale é o que o pastor prega, né? E pastor esse que não está citado nas cartas pastorais. É incrível isso. Cartas pastorais que não falam de pastor, né? Não falam de pastor. E ali está bem claro. É interessante o contraste que tem do capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo e o capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 3 da primeira, ele fala das qualificações, o perfil do homem que almeja o episcopado, não é o pastoreio. Fala isso, não tinha isso. Porque a igreja sempre soube, sempre teve consciência de que o pastor da igreja é Jesus, acabou. O único e eterno pastor é Jesus Cristo. Então eles não tinham nenhuma dúvida com isso, nenhum problema. Então eles só falavam bispos, presbíteros, anciãos, mas pastor nunca. Aliás, Paulo citou o pastor somente num versículo, no capítulo 4 da carta aos Efésios, versículo 11, ele falou ali de pastores e mestres. Mas assim, o único versículo que eu lembro que Paulo falou de pastor, porque outros versículos não falam. E é sempre no plural. Na Bíblia, no Novo Testamento, na igreja, não existia de ter um pastor na frente de igreja nenhuma. Haviam pastores nas igrejas que estavam nas cidades. Não tinha nem pastor na frente de igreja e nem existia nome de igreja. Denominações não existiam. Aí as pessoas falam, mas hoje tem, claro, porque desviou. Porque estão pregando outro evangelho. Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9. Paulo ensinou para os Gálatas, escuta Gálatas, se alguém pregar outro evangelho que vá além do que vos temos anunciado, seja anátema. Querido, querida, hoje o evangelho que se prega é um evangelho anátema. É um evangelho maldito, que está fora da graça de Deus, que não pode de jeito maneira ser assimilado e seguido e obedecido. Então fica aqui a nossa meditação, para que você mesmo confira, depois abre as escrituras lá, deixa a palavra de Deus falar para você, deixa as escrituras te ensinarem, né? Que eu fico com o que está escrito, e não na tradição, e não na doutrina de homens, no boato, na mentira que durante séculos foi pregada e virou verdade, tem isso. Isso acontece demais no sistema religioso. Anos e anos e séculos é pregado aquilo, é ensinado aquilo. As pessoas assimilam como verdade sem ter o cuidado de abrir a escritura e falar, vamos conferir para ver se está correto. Como fizeram os irmãos bereanos e como deveria fazer todos os fiéis de todas as épocas. E como eu faço até hoje, não sou só eu.
Não estou falando que eu sou o único, mas são poucos que fazem isso. A maioria, ele aceita passivamente o que lhe é falado na sua igreja, no culto de domingo, ele diz amém, e sai falando que Deus falou comigo, e que meu pastor falou, meu pastor me ensinou. Esse pastor não é Jesus, né? O meu pastor, quando ele fala, é o pastor lá da denominação dele. Tá bom, querido? Então, mais uma pérola, mais uma verdade, né? Para desmascarar o engano desse sistema religioso e fraudulento que diz que as cartas pastorais, fala que Tito foi pastor, que, aliás, a Bíblia não fala nada desses homens. Paulo, escrevendo para Timóteo, falou: você será bom ministro de Cristo, ministro, fazendo estas coisas, né? Então, eles eram cooperadores, pregadores, não estavam nem um pouco preocupados com títulos e cargos, como é hoje no sistema religioso, que o título vem primeiro. Tanto é que Paulo tratou eles assim, pelo nome, até Paulo também. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala lá: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus e em Cristo Jesus. Paulo nunca escreveu o apóstolo Paulo, mas hoje é reverendo, é pastor, não sei o quê. Você tem que chamar primeiro o presbítero, né? Então, irmãos, vamos ficar com a verdade, com o ensino puro e reto das Escrituras e deixar o engano e o ensino fraudulento de homens desviados da verdade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.